Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos falar hoje sobre as grandezas proporcionais e regra de três, tá? E o subtópico que a gente vai falar vai ser sobre as grandezas diretamente proporcionais. Daqui a pouquinho, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre regra de três em si. Até agora a gente está vendo apenas grandezas, números diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, agora grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na próxima aula a gente vai ver a regra de três. Vocês vão ver como vai facilitar bastante a vida de vocês. Então, vamos começar aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Então, tem a mesma ideia do que a gente já estava vendo, tá em razão, proporção, números diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais. Aqui a gente tem diretamente proporcionais. Quando eu digo diretamente proporcionais, a gente tem uma ideia de que, como eu já tinha falado a vocês, de um crescimento em ambas as partes, manter a nossa proporção, as nossas razões, as nossas frações equivalentes contínuas, tá certo? Então, vamos aqui para essa situação 1. Tiago está praticando caminhada após orientações médicas sobre a importância da prática de atividades físicas. Ele anda na pista de um parque e consegue manter sempre o mesmo ritmo de deslocamento, demorando um tempo de 8 minutos em cada volta completa. Então, pensando nessas informações, podemos indicar em um quadro algumas correspondências entre o número de voltas e o respectivo tempo. O quadro seguinte indica algumas dessas quantidades de volta e do respectivo tempo. Então, durante uma volta ele gasta 8 minutos. Duas voltas, se ele sempre continua naquele mesmo ritmo, ele vai gastar o dobro, que vai ser 16 minutos. Se ele dá 3 voltas, ele gastou 24 minutos. 4 voltas, 32 minutos. E assim por diante. Então, veja que a razão entre dois valores da primeira coluna, o tempo da tabela, é sempre a mesma para os respectivos valores da segunda coluna, das unidades. Então, se eu pegar aqui, ó, esses dois valores aqui, fazer uma razão entre eles, 1 sobre 2, vai ser a mesma razão que esse aqui, 8/16 avos, que ela na forma redutiva vai ficar 1 meio. Então, 1 meio é igual a 8/16 avos. Ou, eu posso pegar aqui outra sequência, 2 terços é igual a 16/24 avos. Então, com base nesse exemplo, podemos destacar quando a razão entre os valores de uma grandeza é igual à razão entre os correspondentes valores da segunda grandeza, dizemos que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se esses valores aqui, ó, eles são correspondentes, os valores da primeira coluna, eles são correspondentes ao da segunda, tá certo? Então, esses valores aí, se a gente pegar eles e ver em qualquer ordem que seja, em qualquer ordem assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto, sempre, ou segundo e terceiro, com o segundo e terceiro da segunda coluna, sempre eles respectivos, tá certo? E a razão for a mesma, então a gente diz que eles são diretamente proporcionais. Agora vamos aqui ver uma situação 2, já uma maneira mais, um modo mais aqui na prática da gente entender. Para o preparo de uma mistura de tinta, um pintor usa 400 ml de cor rosa e 300 ml de cor azul. Caso ele faça uso de 640 ml de tinta rosa, qual deve ser a quantidade de tinta azul nessa mistura para manter a tonalidade anterior? Então, ele quer manter a mesma tonalidade. Como ele quer manter a mesma tonalidade, se ele aumentar a quantidade de tinta rosa, ele tem que aumentar a quantidade de tinta azul, sempre na mesma proporção, porque a gente está falando de números diretamente proporcionais, de grandezas diretamente proporcionais. Então vamos ver aqui, ó. Considerando que x seja a quantidade de tinta de cor azul procurada e admitindo que as grandezas são diretamente proporcionais para manter a mesma cor, então para manter o mesmo padrão, para manter a mesma tonalidade, elas têm que continuar sendo proporcionais. Podemos escrever a seguinte proporção: 400 está para 600
Tá? Então, 400 de cor rosa, 640 de cor rosa, 400 está para 640, assim como 300 ml está para X. Olha que eles são respectivos aqui, ó. 400 e o 300 tá? É como se estivessem na primeira coluna. Eles dois são respectivos. Se eu usar 400, eu uso 300 do azul. Se eu usar 640, eu quero encontrar o valor do azul que eu tenho que utilizar. Aplicando PFP, que é o PFP, o princípio fundamental das proporções, que é o meio pelos extremos. O que é que eu faço aqui? Ó? 640 vezes 300 e 400 vezes x. O 400 vezes x é igual a 300 vezes 640. E, resolvendo isso aqui, eu vou ter o x igual a 480 ml. Então, a tinta azul tem que ser utilizada para manter a tonalidade, tem que ser 480. Observação. Para facilitar o cálculo, simplificamos a razão. Opa, desculpe. Ai. Simplificamos uma razão. Aqui, ó, 400 sobre 640. Dá para simplificar isso. A gente chega na razão 5 oitavos, tá certo? A nossa fração irredutível, 5 oitavos. A gente trabalha assim com números menores. Faz PFP e chega ao mesmo resultado. Situação 3. O estudo de mapas implica o uso de escala, como mostramos no capítulo anterior. Uma escala uma escala indica uma razão entre a medida no desenho e a medida real. Assim, considere que um mapa tenha a escala 1 por 400.000, 1 para 400.000. Nesse mapa, cada unidade do desenho equivale a 400.000 unidades reais. Logo, ao multiplicarmos uma medida do desenho por um valor K, a medida real também é multiplicada por um valor K. Como assim o valor K? Por exemplo, se eu multiplicar a medida do desenho por 2, 1 vezes 2, 2. Eu tenho que também multiplicar a medida real por 2. Se multiplicar por 3, tenho também que multiplicar por 3 a medida real. Se eu multiplicar por 4 a medida do desenho, também eu tenho que multiplicar por 4 a medida real. Certo? Se for aqui em centímetros, ó, 1 centímetro equivale a 400.000 centímetros na realidade, ou seja, 4 quilômetros. 2 centímetros, se eu dobrei, dobro também do real, 800.000. E assim por diante, que é 8 quilômetros, tá? Então, aqui é muito simples, pessoal. Escala, a gente prestar atenção em escala, tá? Por quanto eu multiplico a medida no desenho, eu vou multiplicar a medida real também. Vamos aqui continuar com grandezas inversamente proporcionais. Vamos aqui para esse exemplo. Ela é professora de ciências e tem uma turma com 24 alunos. Ela pretende realizar uma atividade, mas está em dúvida se será feita em um único grupo, formado por toda a turma, ou grupos menores de alunos. Ela montou uma tabela para observar quais são as possibilidades que tem. Se ela fizer apenas um grupo, vai ser composto por todos os alunos, os 24, né? Mas se ela fizer dois grupos com o mesmo número de alunos, ela vai ter 12 alunos em cada grupo. Se fizer 3, vai ter 8, se fizer 4, vai ter 6, se fizer 6 grupos, vai ter 4 alunos em cada, se fizer 8 grupos, vai ter 3 alunos em cada, se fizer 12 grupos, vai ter 2 alunos em cada, e se fizer 24 grupos, vai ter um aluno em cada grupo. No caso, não vai ser grupo, né? Vai ser individual. Se observarmos com atenção os números que compõem as duas colunas da tabela, vamos perceber que à medida que aumentamos o número de grupos, temos uma diminuição do número de alunos por grupo. Em outras palavras, podemos perceber, por exemplo, que se duplicarmos o número de grupos, a quantidade de alunos por grupo fica reduzida à metade. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, se eu dobrar aqui, ó, o número de grupos for 2, era 1, ficou 2, então o número de alunos, que era 24, vai ficar 12. Se triplicarmos, eu triplico o número de grupos, então o número de alunos será dividido por 3 para cada grupo. Tá? Então, esses dois exemplos de variação
que destacamos sugerem que as grandezas são inversamente proporcionais, numericamente considerando os valores indicados pelas flechas. Nos dois esquemas anteriores temos razão entre o número de grupos, 1 meio. Então, o número de grupos, 1 sobre 2. Aqui, ó, os grupos, né? Então, aqui está na horizontal. 1 está para 2, assim como 24 está para 12. E a razão entre o respectivo número de alunos por grupo, 24 e 12, que é 2 sobre 1. O inverso de 1 meio. A razão entre o número de grupos 1 e 3, e a razão entre o respectivo número de alunos por grupo. Quando era 1, 24 alunos. Quando era 3 grupos, 8 alunos por grupo. Que aqui vai ficar 3 sobre 1, que é o inverso de 1/3. De maneira geral, temos, quando a razão entre os valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os correspondentes valores da segunda grandeza, dizemos que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos aqui para esse exemplo 2. Para o cálculo de valores associados a grandezas inversamente proporcionais, temos que seguir o raciocínio utilizado para números inversamente proporcionais. Foram aqueles que, além de eu pegar e dividir, desculpa pessoal, desculpa, barulho aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar, além de eu utilizar a razão divisão ali, eu vou utilizar a operação inversa. Vou utilizar a multiplicação do número que está no antecedente com o número que está no consequente. Dessa maneira aqui, ó. Determinar o valor de x e de y. Então, eu tenho aqui as grandezas. A grandeza A, que é x, 3 e 6, e a grandeza B, que é 8, y e 12. Muito fácil. Tá, pessoal? Vamos lá. A resolução. X, além de eu colocar aqui, ó, x está para 8, assim como 3 está para y, assim como 6 está para 12, eu posso fazer dessa maneira aqui, tá? O primeiro está para o segundo aqui, a primeira tabela está para a segunda. Aí eu posso fazer o seguinte, o x multiplicar por 8, o 3 multiplicar por y e o 6 multiplicar por 12, tá? E eu sei que sempre o produto deles vai ser igual da seguinte maneira aqui, ó. Cálculo de x. X vezes 8 é igual a 6 vezes 12. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 8 é igual a 9. Então, o x é igual a 9. E o y é igual a, fazer aqui, a 3y tem que ser igual a 72. Y é igual a 72 dividido por 3, que é 24. Então, os valores de x são 9 e y, 24. 9, 24. Aqui, ó, substituindo por 9, pessoal, vamos ver como é que vai ficar, tá? Aqui é 9. Opa. E aqui, 24. Vamos ver se eles são inversamente proporcionais. Peguei a primeira tabela, 9 está para 8, 3 está para 24. 9. Se eu dividir por 3, aqui eu tenho que multiplicar por 3. Se eu multipliquei por 2, tá? Aqui a 3, aqui foi para 6. Aqui eu tenho que dividir por 2. Então, sim, são números inversamente proporcionais. Quando um multiplica, o outro divide. Tá, pessoal? E é isso aí. Tá bom? Então, a gente pode utilizar da tabela primeira para a segunda, ou então pode também utilizar da maneira aqui, ó, na horizontal. Tá certo? Então, sempre seguindo os seus respectivos números. Tá certo? E é isso, turma. Então, a gente fica por aqui, tá bom? Se vemos aí nas próximas aulas, tentem fazer os exercícios, praticar bastante, para a gente, as dúvidas que vocês tiverem, tirarmos nas aulas ao vivo.
E é isso. Até a próxima. Valeu!